TV Araguaia apresenta Conversa com Halum. Olá, amigos e amigas do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um Conversa com Halum. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui ao lado do meu amigo Vieira de Mello. E eu até estava muito preocupado quando marcaram essa agenda, essa pauta, Vieira, porque a primeira vez que eu fui numa TV para ser entrevistado, eu fui entrevistado pelo Vieira de Mello. Como que um amador como eu vai entrevistar um profissional desse? Mas você, pela sua humildade, veio, te agradeço muito por estar aqui conosco. Nossos caminhos se cruzam, né? Porque eu comecei na revisão de jornal, em redação de rádio, fazendo textos para os locutores. Depois foi lá em Araguaína que eu fiz meu primeiro programa de televisão na minha vida profissional, que era o Povo na TV. E eu sempre gosto de lembrar que naquele tempo, quando você exercia o mandato de vereador em Araguaína, que para mim foi um vereador super competente, muito brilhante, você estava acima da média. Porque o vereador geralmente é o vereador aquele que está lá perto do povão, que tem aquelas demandas mais simples, mas na cidade de Araguaína naquela época era pobre, né? Tinha poucos Araguaína recursos. tinha naquela época 70, 80 mil habitantes, né? Hoje tem 200. Tinha o Areião lá em cima, a indústria ainda estava chegando, o agronegócio ainda estava caminhando. Então, o vereador, como eu conheci, também exerci um mandato de vereador um período, então o vereador era aquele atendente. E você saiu um pouco da média porque você discutia política, discutia gestão, discutia tudo. Era uma pessoa preparada. Então, nossos caminhos se cruzaram várias vezes, até quando eu votei em você para o Senado. Eu aprendi muito com você, Vieira. Você é um grande amigo. Mas o Vieira, todo mundo conhece, né? A comunicação no Tocantins, não consegue se escrever comunicação sem colocar o nome do Vieira de Mello. Tem uma história, eu até digo que ele é a enciclopédia viva da comunicação do Tocantins. Secretário de Comunicação do Estado por várias vezes. 6 vezes. 6 vezes. É um tempão, né? Ajudou muita gente, né? Mas eu tive o privilégio, primeiro, como você também teve, de conviver com os pioneiros, aqueles, né, como Benedito Ferreira, Siqueira Campos, o Joaquim Quinta, os outros, aqueles, né, que estavam aqui há muito tempo, brigando por esse Tocantins, sua família mesmo, que é pioneira em Araguaína. E aí eu tive o privilégio de conviver com Siqueira. E eu e Siqueira, lá em Goiás, no tempo que o Tocantins ainda não tinha sido criado, nós éramos de partidos diferentes. Ele era da Arena, eu era do MDB. Mas nossos caminhos sempre se cruzaram, porque o Siqueira, pouca gente sabe, na adolescência dele, ele foi secretário, trabalhava de suporte ali no jornal do Partido Comunista Brasileiro, em 45, 46. Por isso que ele gostava do Luiz Carlos Prestes, era? Sim, porque quando veio a abertura, né? A abertura, os mais intelectuais do Brasil naquela época, Jorge Amado, o próprio Oscar Niemeyer, Carlos Drummond de Andrade, todos eles estavam no partido. Porque como na Segunda Guerra houve uma luta muito grande contra o fascismo e o próprio Getúlio vacilou, tentando apoiar também a Alemanha, depois os brasileiros, os democratas brasileiros, empurraram o Getúlio na parede e os americanos também, né? E o Getúlio acabou apoiando os aliados, né? Que eram Estados Unidos, a Europa e vários países do mundo. E aí, no momento, eles permitiram que o partido tivesse vida legal, né? E o Siqueira, quando adolescente, chegou lá, no meio desses intelectuais, e ele falou: Vieira, a primeira coisa que eu aprendi é visitar a biblioteca. Ele leu, aprendeu, depois virou empresário, foi vender produtos e insumos agrícolas no Paraná, né? Quando começou. O Paraná é o primeiro estado que foi ocupado de forma mais organizada, né, pelas cooperativas. De lá ele veio para cá, em 62, 63. Aí a história você conhece. E eu convivi Montou com uma você cooperativa ali perto de Colinas, em Bandeirante, né? Tinha uma serraria. E era até poucos dias eu passei lá, o telhado da serraria ainda existia. É o revolucionário Siqueira Campos. Mas como é que ele é revolucionário? Olha, o revolucionário pode ser de direita ou de esquerda. O revolucionário é aquele que muda a situação, aquele que ele muda o momento que ele está vivendo para um momento melhor. Ele foi um revolucionário. Revolucionário é mudança. Qualquer um pode ser revolucionário, não tem essa coisa de... A gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Porque quando eu era menina, tudo era esquerda, que era revolucionário. Comunista, mata menino, daqui a como criança. Como criança, tinha essas lendas. E eu tive o privilégio de conviver com o Siqueira e ele me chamou para ir a Araguaína, trabalhar com ele. E com o Eduardo Siqueira, aí nós nos conhecemos lá.
em 3 de fevereiro de 89. E eu agradeço a ele, que está lá no plano, junto com o criador, e aos outros pioneiros que já se foram também, que me deram essa oportunidade. Vieira, eu também tive a oportunidade de trabalhar com o Siqueira, aprendi muito com ele. Tivemos um período de briga, né? Porque foi aquele episódio da capital lá em Araguaína, nós emburramos para um lado e ele para o outro, e o Siqueira não dava o braço a torcer por nada nesse mundo, né? Ele era duro. Mas hoje a gente analisa o Tocantins, vê o que é e começa a pensar, e o Siqueira enxergava muito na frente nossa, né? Ele é um homem, um dirigente público que era visionário. Nós temos como exemplos o próprio Getúlio, que era um visionário, depois tivemos o Juscelino Kubitschek, outro visionário. Essas pessoas que enxergam longe. Aqui, quando em Palmas era só o Cerradão, você conheceu que você veio para cá também logo no começo, pioneiro de Araguaína de Palmas, o Siqueira falava, ali vai ter o lago. Mas ele já sabia, nos anos 80, 90, que tinha um projeto. Tinha um projeto da hidrelétrica. Da hidrelétrica. E ele já sabia antecipadamente, porque ele conversava com todo mundo. Siqueira se deu bem com o FHC, se deu bem com Lula, se deu bem com Collor. Todos os presidentes que governaram o Brasil na época de Siqueira se deram bem com ele, porque ele sabia fazer essa gestão. Então, ele era um visionário que enxergava muito além do presente. E isso foi a marca dele, né, que ficou aí indelével pelo resto da vida. Eu lembro um fato aqui, a entrevista é para falar de você. Agora você começou a falar de Siqueira, ainda não. Tá. Mas o Siqueira teve um lance, e eu trabalhava com ele, em 95 ele me trouxe de Araguaína para trabalhar aqui na Secretaria de Indústria e Comércio. E aí, no dia de uma reunião, ele disse o seguinte, olha, vai vir um ministro aí, assim, assim. Não quero que secretário nenhum leve nenhum papel, nenhum pedido, nenhum ofício, pô. Recebam bem, trate bem, dê presentes. Depois nós vamos lá em Brasília. O dia que a gente for lá, a gente leva os pedidos. Porque o cara chega, o cara vem enfiando pedido nele, o cara já sai daqui puta vida. Então, ele larga desse negócio de ficar pedindo trem, pedindo depois. E assim ele fazia. Você lembra disso? Eu lembro. Eu estava lembrando um fato aqui, quando o pessoal, JICA, né, aqueles japoneses vieram para cá, desceram do avião, os meninos trabalhavam comigo, já chegaram no japonês, o que o senhor está achando, como é que o senhor avalia o japonês? Eu não cheguei ainda. Então a gente tinha aquela coisa, né? Tudo era para ontem, e você viveu que a Palmas, aquela Palmas pioneira, além de ela ser muito mais comunitária, a gente se comunicava melhor, mas tudo era assim, tinha pressa, e tudo era um sonho, né, que estava se concretizando. Então, eu vejo a sua família, seus netos, minha família, meus filhos, meus netos. Nós construímos, né, César? Sim. Com todos os problemas que nós enfrentamos, o Tocantins, como diz hoje na publicidade moderna, cheio de palavras americanas, né, case, é um caso de sucesso. Vieira, você diz bem, nós construímos. Uma das coisas que às vezes nos entristece às vezes esses meninos novos que estão chegando agora e participando, eles acham que não teve ninguém para trás. Já pegaram o negócio pronto e acham que daqui eles vão mandar passar por cima. Assim. Precisa respeitar o para trás, né? Sim, eu admiro muito aquelas sociedades tradicionais, né, até entre os índios, entre os orientais, toda a sociedade tradicional, entre os africanos, eles têm uns conselhos de anciãos. Tudo que vai ser decidido, eles reúnem com um conselho de anciãos e ouve os mais velhos, o que é isso, que é aquilo. Eles tomam decisões deles, mas vai lá ouvir quem tem a experiência, quem passou pelas dificuldades. E hoje eu vejo a juventude muito ligado ao prazer, ao sentir, ao momento, à situação. Então eu vejo com muita tristeza uma juventude despolitizada. Por que eu falo isso? Porque na minha época a juventude era politizada. Não no sentido de ser A, B, C ou D. Mas o nosso colégio estadual lá em Goiânia, o Pedro Gomes, famoso, um colégio gigantesco, nós tínhamos concurso de oratória, concurso de redação, nós tínhamos banda marcial, nós tínhamos banda musical, nós tínhamos teatro, tínhamos colégio público. E para entrar no colégio público tem o tal de admissão. Então a escola pública era um negócio de doido. E aquilo fervia. E nós discutíamos, disputávamos o Grêmio e tal, brigávamos pelas ideias. E hoje eu vejo a juventude muito preocupado com a imagem, muito preocupado com viver o hoje, sem pensar no futuro e desligado do passado. Não tem referência.
Aí, como diz tem uma propaganda, lembra do Mauro Borges? Quem não tem passado, não tem futuro. Né? Então, você tem que ter passado. Não adianta essa ideia dos coaches modernos. Olha, seu futuro começa agora. Não, você não começa o futuro do zero. Você começa o futuro baseado no que você já aprendeu. Né? E acrescenta com mais alguma coisa, mas tem que ter passado, no meu entendimento. Vieira, agora vamos falar de comunicação. O começo foi muito difícil, né? Nossa, Hein? Nossa senhora, muito Teve que fazer repórter assim do dia para noite, arrumar jornalista. Como é que foi isso? O Benedito me chamou para trabalhar e tinha passado a eleição. E eu voltei para Goiás, fiquei lá um mês. E aí ele me ligou: você vem ou não vem, Vieira? Aí foi atrás de mim e tal. Eu saí, peguei meu Fusquinha, né? Que de Araguaína para Goiânia era mais ou menos umas 20 horas de viagem. Não sei se você lembra disso. Eu já vim de Anápolis para Araguaína de estrada de chão. Eu sei. Belém, Brasília, era estrada de chão, não era fácil, não. Anápolis sempre foi uma referência. Anápolis é a cidade, do ponto de vista econômico e também em Goiás. Colado ali na capital, não era a mesma distância. Aí eu voltei, quando cheguei estava lá o Helder e o Big Boy. O Siqueira me apresentou, o Helder e o Big Boy. Então, os dois meninos aqui, se você quer, papapá. Não, eu vou fazer. Aí nós começamos o Povo na TV, que era no formato do Povo na TV do SBT. Foi o primeiro programa de TV ao vivo do Tocantins. Era Goiás ainda. Não, Tocantins, foi em 90. Aí, quando 90 era Tocantins. Tá quando a gente começou a se desenvolver, a Jami Câmara gravava o material dela lá em Araguaína, botava no ônibus que ia para Gurupi, demorava um dia para chegar em Gurupi. De Gurupi, eles montavam a matéria, o jornal, e devolvia pela Embratel. Então, o pessoal de Araguaína assistia o jornal, que era rodado em Gurupi, pela Embratel. No outro dia. No outro dia. Então, nós tínhamos o privilégio de ter pelo menos 24 horas de frente do jornal concorrente. Nosso programa começou com 1 hora, chegou a ter 3 horas de duração, porque choveu de anunciantes. Eu comprei uma casinha do genro do Benedito, né, o arquiteto lá, esqueci o nome dele agora. O Nori. Aí o Benedito, vende essa casa pro Vieira. Papai, não, vende do jeito que o Vieira puder comprar. Eu comprei parceladinho, comprei um carro velho, o Helder melhorou, o Big Boy melhorou, começamos a fazer empreendimentos, fizeram luta disso, show daquilo, e começamos aí, já tinha lá o Pedro Quaresma, tinham outros, né? Nós criamos uma comunidade araguainense, um grupo de comunicadores de Araguaína. Aliás, muitos deles estão por aqui hoje. Acho que ficou lá o Big Boy, o Paulo Kizar, né, que estão muito bem no seu trabalho. Mas foi uma experiência fantástica. O início de Palmas, na comunicação de Palmas, era só a turma de Araguaína. Sim. Não vai ficar nenhum cinegrafista lá, não, ela está trazendo tudo para cá. Porque quando começou aqui a TV, o Siqueira estava na oposição e ele precisava de um espaço de comunicação em Palmas, aí ele se associou me esqueci agora o nome do empresário, nós criamos um canal aqui, do SBT também, porque de Araguaína era SBT, que também era SBT. E montamos o programa Tocantins Agora. Eu trouxe os cinegrafistas, os técnicos, editores de imagem, que é o Marçom, Edmilson, tudo vieram de Araguaína. Aí, como eu tinha uma casinha organizada, onde que eles ficavam? Na minha casa. Café da manhã, almoço, jantar. Nós éramos uma comunidade. Mas isso aí você vai contar no nosso próximo bloco. A televisão tem esse defeito, né? Passa rápido. A conversa agora que começou a esquentar, nós já estamos nesse papo todo. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Conversa com Halum.